Recentemente fizemos aqui na Universidade Católica de Petrópolis um júri simulado com os alunos do segundo período da Faculdade de Direito, meus alunos, no caso, de Teoria Geral do Direito Penal 1, em que envolveu um crime de homicídio, na modalidade tentada, um homicídio duplamente qualificado, cujas qualificadoras foram o motivo fútil e o feminicídio. E os alunos que participaram da defesa, que estavam na bancada da defesa, expuseram aos jurados de que não houve a tentativa, de que, na verdade, o acusado desistiu voluntariamente de prosseguir com os atos executórios, de prosseguir com a sua conduta criminosa. Não obstante, ele ter iniciado a sua conduta dolosamente, buscando chegar ao fim colimado, ao fim desejado, que era ceifar a vida da sua esposa, da sua companheira. Estamos diante da chamada desistência voluntária, prevista lá no artigo 15 do Código Penal. O artigo 15 do Código Penal trata da desistência voluntária e também do arrependimento eficaz. Diz lá no artigo 15, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, somente responde pelos atos já praticados. Pois bem, então foi nessa linha defensiva que os alunos tentaram convencer os jurados de que não houve a tentativa, de que, na verdade, ele suspendeu, ele sobrestou os atos executórios no meio do caminho, impedindo dessa forma a consumação. Então, quando a gente pensa em desistência voluntária, a gente pensa na tentativa, nós temos que fazer aí uma ligação aí umbilical com o chamado intercrimes, o caminho do crime. Então, nós somos obrigados a analisar, o caminho do crime. Quais são as etapas desse chamado intercrimes, ou a senda criminosa, a senda do crime? A primeira etapa, ela é denominada de cogitação. Então, eu tenho a ideia de praticar um delito, eu cogito, eu delibero e resolvo. A cogitação, ela se desdobra na deliberação e na resolução. Temos na segunda etapa a preparação. Então, eu me preparo para dar início à conduta criminosa. Digamos, eu me preparo logisticamente, eu adquiro um veículo para poder roubar uma instituição financeira, praticar um roubo a um banco, ou então compro uma arma para poder praticar um crime de homicídio. Estamos diante da fase preparatória. E quando o agente inicia a execução criminosa, buscando, segundo Hans Welzel, alcançar o seu objetivo, segundo o finalismo de Welzel, aí sim nós já estamos pensando na terceira etapa do intercrime, já estamos falando da terceira etapa, que é a fase executória, em que o agente busca, evidentemente, a consumação, mas pode ser que por circunstâncias alheias à vontade do agente, ele não consiga então chegar ao seu desiderato, ao seu objetivo. Mas pode ser que, no meio dos atos executórios, o agente venha suspender, venha sobrestar esses atos executórios, impedindo a consumação. Aí entra a desistência voluntária. Não será tentativa, e sim desistência voluntária, pois a tentativa ocorre quando eu não consigo chegar ao meu objetivo, à consumação, por circunstâncias alheias à minha vontade.
Já na desistência voluntária, eu não cheguei à consumação porque eu desisti voluntariamente. Então vejam que é diferente, né? Existe até uma chamada fórmula de Frank, que facilita muito o entendimento, facilita muito o estudante a estabelecer, né, nós também colegas, a estabelecer a diferença entre desistência voluntária e tentativa. Segundo a fórmula de Frank equacionou esse problema da seguinte fórmula, através da sua fórmula. Segundo Frank, haverá tentativa quando eu quero prosseguir com os atos executórios, mas não posso. Isso é tentativa. Eu quero prosseguir com os atos executórios, mas não posso. Quando eu fui dar o último tiro de misericórdia na vítima, que já estava caída ao solo, para matá-la, alguém interveio e conseguiu me desarmar, me imobilizou até que a polícia chegasse e me prendesse em flagrante. Isso é tentativa. Eu quis prosseguir com os atos executórios, mas fui impedido. Isso é tentativa. Qual foi a circunstância alheia à minha vontade? A pronta intervenção daquela pessoa que vinha passando e viu que eu estava prestes a consumar um delito de homicídio. Interveio no sentido de me impedir. Segundo Frank, haverá agora desistência voluntária, segundo a fórmula de Frank. Desistência voluntária, então, ela se consubstancia quando eu posso prosseguir, mas não quero. Segundo Frank, na desistência voluntária, eu posso prosseguir com os atos executórios, mas não quero. Veja, é diferente da tentativa. Na tentativa, eu quero prosseguir, mas não posso. Já na desistência voluntária, eu posso prosseguir com os atos executórios, mas não quero. Então, eu cedo aos apelos da vítima ali que pede para que eu poupe a vida dela. Então, eu fico ali, na verdade, condoído com a situação e cedo, então, aqueles apelos da vítima e vou-me embora. Ou então, prestes a dar um tiro na cabeça do sujeito, eu não consigo, pois verifico que aquela pessoa é muito parecida com meu filho e eu não consigo, então, apertar o gatilho. Voluntariamente eu desisti. Eu podia ter prosseguido com os atos executórios, mas não quis. Segundo Frank, então, essa é a fórmula que nos ajuda a estabelecer a diferença entre desistência voluntária e tentativa. A tentativa, então, a desistência voluntária, ela se verifica quando há a suspensão dos atos executórios, o sobrestamento desses atos executórios. Eu dei início aos atos executórios buscando alcançar o meu objetivo, o meu desiderato, já concebido lá atrás, na preparação, na cogitação, mas eu voluntariamente desisti. Destacando que a lei não fala em espontaneidade, e sim voluntariedade. Basta que o ato seja voluntário, basta que eu não sofra nenhuma pressão externa para suspender os atos executórios, porque senão será tentativa, evidentemente. Então não se exige espontaneidade, né? Eu sempre brinco com os alunos, né? Não há necessidade de eu desistir feliz e contente, com um sorriso largo, né, no rosto, né, estilo Coldplay. Não há necessidade disso, espontaneidade, alegria. Basta simplesmente que haja a voluntariedade, basta que haja simplesmente que essa desistência seja voluntária. A lei não exige a espontaneidade e a doutrina também os doutrinadores fazem questão também de destacar esse aspecto quanto à espontaneidade, a não necessidade do ato ser espontâneo, basta ser voluntário. O artigo 15 vai mais longe, fala, olha, impedir que o resultado se produzisse, desistir então de prosseguir, vou responder com os atos praticados, pelos atos já praticados. Foram que os alunos
expuseram lá para os jurados, nesse nosso júri simulado, de que, na verdade, o réu não sairia impune do tribunal. Não. Caso fosse afastada a tentativa, o conselho de sentença, então, julgasse, entendesse que, na verdade, não houve a tentativa e se ele desistiu voluntariamente, ele responderia pelos atos praticados. Responderia, então, pelas lesões corporais que ele causou à vítima. Ele esfaqueou a vítima e causou lesões corporais à vítima. Então, responderia por uma lesão corporal leve e, quiçá, até por uma lesão corporal grave, né? De acordo com o laudo de exame de corpo de delito, né? Constatando que houve lesão grave, então ele responderia pela lesão grave, mas não por tentativa de homicídio. Importante, para finalizar, destacar também, estabelecer a diferença entre o arrependimento eficaz e a desistência voluntária. Ambos institutos, né, diz lá no artigo 15, a consequência, qual será? O agente vai responder pelos atos praticados. Só que há uma diferença entre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Na desistência voluntária, veja, no iter criminis ainda, eu inicio a execução dos atos executórios e suspendo esses atos voluntariamente. Isso é desistência voluntária. Já no arrependimento eficaz, o que acontece? No arrependimento eficaz, eu esgoto os atos executórios. Vejam, na desistência voluntária, eu não esgoto todos os atos executórios. Eu desisti voluntariamente de continuar executando o crime. Já no arrependimento eficaz, eu esgoto todos os atos executórios, mas impeço que aconteça a consumação. Impeço a consumação. Então, por exemplo, eu aplico uma dose de uma substância venenosa no chá lá do meu desafeto, do meu inimigo. E esgotei os atos executórios. Tanto é que ele já começou a ingerir aquele chazinho, envenenado. E começa a passar mal, em razão daquela substância altamente tóxica, altamente venenosa. Só que eu tenho um antídoto poderosíssimo que pode fazer cessar os efeitos daquela substância venenosa, aquela substância tóxica. E aplico imediatamente aquela substância para salvar a vida do meu desafeto. Impeço que a consumação. Então, através daquele antídoto, eu consegui fazer cessar os efeitos daquela substância tóxica, cáustica, e consigo salvar a vida do meu desafeto. Levo ele imediatamente para uma unidade de pronto atendimento, e lá eles fazem uma lavagem estomacal. Ele pode até ficar alguns dias internado, na unidade de terapia intensiva, mas consegue sobreviver. Isso é arrependimento eficaz. Eu esgotei os atos executórios, mas impedi a consumação, impedi que o crime se consumasse. Também vou responder pelos atos já praticados. Então, digamos que o cara então ingere aquela substância venenosa. As consequências podem ser altamente graves, deletérias para o aparelho digestivo. O cara pode sofrer graves lesões no esôfago, no aparelho digestivo. Então, vou responder por essas lesões, não mais pela tentativa de homicídio, pois o meu arrependimento eficaz, através desse meu arrependimento eficaz, não obstante eu ter esgotado todos os atos executórios, eu então consegui impedir a consumação do crime. Então, vou responder também pelos atos praticados. Então, essa é a diferença entre desistência voluntária e arrependimento eficaz. Para terminar, um outro exemplo de desistência voluntária, quem puder, assistam lá
A Lista de Schindler tem uma cena em que um oficial nazista pega lá um judeu, se não me engano um rabino, e leva para executá-lo. E ele tenta várias vezes disparar a sua pistola na cabeça do judeu. E não consegue. E a arma está carregada. E eles ficam intrigados porque a arma carregada, né? Aí vem um outro oficial, tenta também. E vai, poxa, será que é no percussor? Será que é não sei aonde, ali na agulha? Qual é o problema disso daí? E a arma não dispara. Aí o cara, já de saco cheio, aborrecido, dá uma coronhada naquele senhor e ele cai no chão, mas evidentemente, né, sobrevive. Isso é desistência voluntária ou tentativa? Não, aí não é desistência voluntária, é tentativa, tá? Por quê? Qual foi a circunstância alheia à vontade daquele oficial nazista no filme? Foi o mau funcionamento da arma que o impediu de chegar à consumação. É isso aí, até a próxima.